Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher está marcado para a próxima sexta-feira. A data foi estabelecida no primeiro encontro feminista latino-americano e do Caribe, realizado na Colômbia há 30 anos. Entretanto, o combate à violência contra a mulher não deve ser pontuado apenas por fatos ou datas. Deve estar na consciência de cada cidadão. Formar uma cultura de paz passa obrigatoriamente em fomentar a dignidade da vida humana da mulher. Este é o tema do programa Tribuna Independente de hoje, e a convidada especial do programa desta segunda-feira é a coordenadora pedagógica nacional da Pastoral da Mulher Marginalizada. Márcia é psicóloga, psicodramatista e possui especialização no combate à dependência química. O programa é exibido ao vivo em sinal digital de alta definição diretamente de São Paulo e conta hoje com a apresentação do jornalista Paulo Júnior. Boa noite a você que nos acompanha em todo o Brasil e você que nos acompanha em todas as partes do mundo pela internet. www.redevida.com.br, tem o ícone, clica aqui e assista ao vivo na tela do seu computador e você pode acompanhar a programação da Rede Vida pela Rede Mundial de Computadores. Como você viu na apresentação narrada pelo jornalista aqui da casa, Tiago Fanhani, o tema do programa Tribuna Independente de hoje, Dignidade Humana da Mulher, com a Márcia Elizabeth dos Santos, coordenadora pedagógica nacional da Pastoral da Mulher Marginalizada. Márcia, boa noite, é um prazer tê-la conosco aqui na Rede Vida, ao vivo no Tribuna Independente diretamente de São Paulo. Enquanto o Tiago narrava, aparecia uma das atividades que a Pastoral faz com as mulheres em situação de prostituição. Inclusive, a senhora estava usando uma das máscaras, agentes com as máscaras. O que foi aquele momento que o telespectador pôde rever agora no programa Tribuna Independente? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia, Ana Paula. Agradeço pela oportunidade de estar aqui no programa Tribuna Independente. Aquela atividade foi ocasionada pelo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Foi uma atividade em que nós trabalhamos justamente a reflexão sobre a importância do dia 8 de março e também o carnaval. Então, foi uma mistura de 8 de março e carnaval. E foi uma atividade bastante interessante, porque a gente pôde, naquele momento, refletir as dificuldades das mulheres em situação de prostituição e a importância de se comemorar o Dia Internacional da Mulher, como a mulher se liberta da discriminação. E o que significava? Inclusive na entrevista que apareceu a imagem, quando a senhora deu a entrevista para a gente naquele evento, o que significava a simbologia daquelas máscaras? Porque muitas mulheres, elas precisam estar no anonimato, né? Vestir máscaras, digamos assim, quando está na prostituição, não revelar a sua verdadeira identidade. Então, a gente trabalhou um pouco essa simbologia, né, de dupla identidade. A mulher enquanto ser na prostituição e enquanto o ser fora da prostituição. Como ela transita nesses dois mundos, dentro e fora da prostituição. E ela precisa se resguardar estando na prostituição. Dia 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Violência da Mulher. Cai na sexta-feira nessa semana, né? Como é que começou a ideia? Por que dia 25? Então, na verdade, a história do dia 25 tem a ver com o fato de 3 militantes feministas da República Dominicana terem sido brutalmente assassinadas naquele país, lutando pela libertação da República Dominicana, que estava sob o jugo de um governo ditatorial. Depois de alguns anos, alguns anos mais tarde, foi instituído no dia 25, como o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Lembrando a você, amigo telespectador, o programa Tribuna Independente é interativo. Você pode participar de 2 formas, pelo fax-fone da Rede Vida, 0 operadora 17 3355 8432. As nossas telefonistas estarão prontas para atendê-la e pegar a sua pergunta, trazendo para nós, e a gente coloca a sua pergunta aqui na banca debatedora do programa de hoje. 3355-8432, código 17. E também pela internet, Tribuna SP, tudo junto,
tribunasp@redevida.com.br. Conto aqui para formar a banca debatedora do programa de hoje, a assistente social, coordenadora operacional nacional da Pastoral da Mulher Marginalizada, senhora Lúcia de Fátima da Silva. Boa noite, é um prazer tê-la conosco aqui na Rede Vida. Boa noite, o prazer é todo meu. Boa noite, Márcia, boa noite, Luiz Antônio, Paulo, e boa noite a Ana Paula. É um prazer todo nosso de estar aqui e ter essa oportunidade da gente poder estar trazendo um pouco essa questão da violência contra as mulheres. Seria bom que a gente não pudesse debater sobre esse assunto, que pelo menos fosse minimizada a questão da violência em relação às mulheres e que a gente não precisasse ainda estar discutindo sobre essa questão, não é? Mas a gente ainda caminha, e é uma utopia, a gente sabe, mas que a gente caminha fazendo essas reflexões porque acreditamos ser muito importante para as mulheres. A senhora é assistente social, coordenadora operacional. A Márcia Elizabeth é coordenadora pedagógica da Pastoral da Mulher Marginalizada. Qual que é a diferença Exato. da operacional com a pedagógica? Então, como é que elas funcionam em conjunto? Certo. Então, a coordenação pedagógica, ela trata da questão pedagógica diretamente ligada às equipes nacional. Então, a Márcia, como coordenadora pedagógica, ela está ligada ao trabalho diretamente com as mulheres, diretamente com as dioceses. E a coordenação operacional, ela vem tratar da questão da gestão da Pastoral da Mulher Marginalizada e da questão administrativa da pastoral. Então, essa é uma diferença que tem da coordenação nacional, das duas coordenações. Presente aqui conosco também ao vivo, em sinal digital de alta definição, essa transmissão do programa Tribuna Independente, diretamente da cidade de São Paulo, dos estúdios da Rede Vida aqui na capital paulista, a psicóloga Ana Paula Teixeira dos Santos. Boa noite, é um prazer tê-la conosco aqui mais uma vez na tribuna. Boa noite, Paulo. Também estou muito feliz com esse convite, com esse imprevisto da vida que me trouxe para cá hoje, né? É um tema muito importante, um tema que eu honro muito, é falar sobre as mulheres. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a Lúcia, com a Márcia, e poder trocar um pouco e levar algumas reflexões para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, sobre esse tema tão importante que é a dignidade humana da mulher. Já pode fazer a sua pergunta, convidada especial de hoje, Ana Paula. Vamos lá, eu então queria começar refletindo um pouco sobre o que é essa dignidade, Márcia. Queria que você falasse um pouquinho desse tema de hoje, do nosso programa. Eu acho que quando a gente fala de dignidade para a mulher, a gente está falando da dignidade de direitos, da dignidade de igualdade, né? Eu penso que a gente vive uma sociedade machista patriarcal, que submete a mulher aos desejos do homem. E eu penso que ainda temos muito que caminhar nessa luta de igualdade, nessa sociedade igualitária, em relação às questões de gênero. Eu vinha para cá pensando, né, por que será que vivemos numa sociedade tão violenta, né? Por que será que os homens são tão violentos e agressivos em relação às mulheres? Na verdade, essa violência, ela é um reflexo de uma violência maior, né? De uma violência que está posta na sociedade há muito tempo. Nas nossas relações, nós somos agressivos, nós somos violentos também. Nós somos agressivos e violentos com o meio ambiente. Então, eu acho que a gente precisa parar para pensar que mundo é esse, que relações que nós estabelecemos com as pessoas, com o planeta, né? E a violência contra a mulher, ela é um reflexo dessa violência maior, que está posta aí no mundo. E penso que o grande desafio é como a gente pode mudar essa situação. Como a gente pode dar mais dignidade à mulher, né? Como que a gente pode acabar com essa violência, se é que isso é possível, né? E penso, então, que a dignidade da mulher é trazer essa mulher no mesmo patamar que o homem. A igualdade de direitos, a igualdade de oportunidades. Por que as mulheres, elas ganham ainda no mercado de trabalho menos que os homens? Uma pesquisa da semana passada foi divulgada
com relação a isso, né? Pois é. Ainda os salários estão abaixo do que os homens, né? Isso. Apesar dos avanços que vem ocorrendo com a questão, né, da posição de mulher, né, de destaque no mundo profissional, mas foi ressaltado, a imprensa ressaltou muito sobre isso, né? Salários ainda muito abaixo na média do que dos homens, né? E por que isso, se a mulher ela tem as mesmas condições e o mesmo potencial do que os homens, né? Então, que sociedade é essa que coloca a mulher em segundo plano? Eu acho que a gente precisa repensar essas relações constantemente, né? A gente precisa levar essa reflexão para os meios de comunicação de uma forma mais constante e consistente, né? E criar essa cultura, como eu disse no texto inicial. Isso. É mais difícil, tem que ir mais a fundo na questão quando há necessidade de criar uma cultura, não é só fato isolado, A, B, C, um movimento ali, algo acolá, mas o importante é criar uma cultura. Eu penso que criar uma cultura, diária. Isso, que talvez comece justamente na educação das crianças, né? Dentro da própria família. Então, a maneira que você educa seu filho e a sua filha, como é que eles veem o homem e a mulher, né? É preciso fomentar isso desde de pequeno, na relação familiar, né? Nas escolas, poder debater os direitos iguais para homens e mulheres. Eu penso que começa por aí, nesse primeiro local, que é a família, que é a escola, que é a universidade, enfim. Participe ao vivo do programa Tribuna Independente, enviando sua pergunta a Márcia Elizabeth dos Santos, coordenadora pedagógica nacional da Pastoral da Mulher Marginalizada. Pelo fax-fone da Rede Vida, 0 operadora 17 3355 8432, e pelo e-mail tribunasp tudo junto, tribunasp@redevida.com.br. Lúcia? Então, Márcia, estima-se que mais de metade das mulheres agredidas sofram caladas e não peçam ajuda a outras pessoas. Por que você acha que essas mulheres sofrem caladas e não buscam ajuda ainda, mesmo com tantos meios, né, que nós temos aí apresentado para as mulheres? Por que será que as mulheres ainda se retraem ao buscar essa ajuda, né? Então, eu penso que são vários fatores, Lúcia. Eu acho que é muito difícil para a mulher sofrer uma violência física, sexual, psicológica e poder admitir que isso aconteceu com ela, né? Então, ela passa por um processo de negação da realidade, né? De negar mesmo que aquilo aconteceu com ela, porque se desfaz toda uma fantasia, né, em relação a esse homem que cometeu essa violência contra ela. E também porque a mulher ela se sente envergonhada da violência sofrida, né, como se ela tivesse culpa da violência que sofreu. E até ela chegar ao momento de denunciar o agressor, né, que muitas vezes é o companheiro, o pai dos filhos dela, vai todo um tempo, todo um processo que não é fácil, que não é de imediato, né? Como que a mulher vai denunciar o pai dos filhos dela, o companheiro amado, né? Muitas vezes a mulher ela tem uma dependência financeira desse homem e quando não é financeira, é emocional. Então, chegar nesse processo de denúncia e de desvinculação desse agressor é muito difícil, né? Boa noite, caro Paulo. Obrigado pela mensagem. Que prazer e alegria assistir a mais essa tribuna. Hoje com a presença das amigas Márcia, Lúcia e Ana Paula, falando da mulher e da pastoral da mulher marginalizada. Parabéns e gratidão à Rede Vida, que abre espaço para a dignidade das mulheres. Maria Augusta Dibi. Mandou uma mensagem para a gente, nossa querida companheira aqui, comentarista do Jornal da Vida, doutora Maria Augusta Nogueira Machado Dibi, mandando sua mensagem. Ela que tem participação tão importante na pastoral. Como é que é a participação dela, da doutora Maria Augusta, ela é a presidente da Pastoral da Mulher Marginalizada e ela está conosco, então, ajudando nessa reflexão do nosso trabalho
e nessa luta em prol da vida em abundância para as mulheres em situação de prostituição, né? Então, Maria Augusta, ela é uma das grandes colaboradoras e voluntárias da Pastoral da Mulher Marginalizada, e que encanto ela poder escrever para a gente. Obrigada, um beijo para Maria Augusta. Um abraço, um beijo para Maria Augusta Dib. Ana Paula. Márcia, estava ouvindo você falar e fiquei pensando no corpo da mulher, não é? Na verdade, tudo acontece no nosso corpo. Tudo, todos os nossos processos psíquicos, emocionais, fisiológicos, todo o nosso processo acontece no corpo, né? Que é o nosso templo sagrado, que é onde tudo acontece. Eu queria que você contasse um pouquinho qual é a relação dessas mulheres em situação de prostituição com os seus corpos. A experiência que nós temos dos relatos das mulheres é de que é um corpo violentado, né? São experiências no corpo de violência quando criança, quando adolescente. Então, existe nesse corpo dessa mulher uma marca de violência que ela carrega já há um bom tempo, né? E nesses relatos elas expressam que estão na prostituição por necessidade financeira, por necessidade de subsistência, mas que não gostariam de estar. E que todo dia receber nesse corpo um homem desconhecido para uma relação sexual por dinheiro é sofrido, né? É violência. Então, essa marca violenta nesse corpo, ela se perpetua ainda na vida dessas mulheres, né? Elas repetem essa violência. Elas repetem essa violência. E a gente percebe também, muitas vezes, corpos descuidados, né? Mulheres que têm a autoestima muito baixa e têm uma dificuldade de acreditar em si mesma e de valorizar o seu potencial enquanto mulher, né? Então, a gente percebe, na vivência com essas mulheres, o quanto que é sofrida a prostituição, essa situação de prostituição. E que, justamente, perpetua na prostituição uma situação, uma experiência vivida anteriormente, na infância, na adolescência. Porque podemos dizer que muitas mulheres na prostituição sofreram abuso sexual quando crianças, sofreram violência sexual dos seus pais, padrastos, tios, enfim, né? Ficou essa marca muito forte no corpo dessas mulheres. Pode. Que trabalho é feito com essas mulheres? Porque aí acho que se unem as coisas um pouco do que você falou, né? Então volta lá na história cultural, histórica e social dessa exploração da terra, dessa exploração da mulher, dessa exploração da mãe, né? Que a nossa terra é a nossa mãe, que está muito, muito associada a essa violência com o feminino, com a violência com a mulher. E que trabalho é feito na pastoral, que espaço é dado para essas mulheres para elas ressignificarem essa relação com o próprio corpo e essa relação com a violência? E esse trabalho ele já começa na própria abordagem, na própria visita que realizamos às mulheres. Então, a escuta, ela já é uma atividade que possibilita a transformação de conceitos e de sentir dessas mulheres, né? A escuta já é um espaço em que essas mulheres têm a possibilidade de falar das suas histórias e aí, nesse falar, já ir ressignificando alguns conceitos, alguns valores, alguns sentimentos delas próprias, né? Então, essa escuta nossa, ela é estimuladora para que essa mulher possa se escutar e já possa ir pensando na possibilidade de transformação de vida. A gente promove encaminhamentos para cursos profissionalizantes, né, como forma de atingir a saída da prostituição. Então, as mulheres poderem
se formar num curso profissionalizante e terem a possibilidade de alternativa de geração de renda, de transformação de vida mesmo. A gente também possibilita encaminhamentos para serviços sociais, psicológicos, jurídicos, né? Para dar conta das necessidades básicas das mulheres. E a gente também promove atividades celebrativas, atividades de celebração da vida, em que essas mulheres podem falar de si, em que a gente pode valorizar esse ser mulher, valorizar a autoestima das mulheres. Né? O saudoso Beato, dentro dessa linha de reflexão, até na pergunta anterior feita pela Ana Paula, o saudoso Beato João Paulo II dizia, né, a luxúria recrudesce os corações. Como é que, justamente dentro dessa reflexão, como é que a pastoral vê essa questão, né, da luxúria como algo que realmente recrudesce, deixa os corações duros, né? Eu penso que, trazendo ainda a reflexão da Ana Paula sobre a terra, a mãe terra, de fato o feminino ele é judiado em todas as instâncias, né? É a terra, né, que é judiada enquanto figura simbólica feminina, é a mulher que é judiada no lar, é a mulher que é judiada na prostituição. E quando falamos da prostituição, das mulheres em situação de prostituição, sempre o foco da culpa fica na mulher em situação de prostituição. Se esquece de falar do cliente, da pessoa que procura a mulher em situação de prostituição, do ser masculino que promove a prostituição e que vai à procura dessa luxúria, né? Então, quando ele vai à procura dessa luxúria, ele esquece de que essa mulher que está na prostituição, ela tem uma história de vida, né? E por que ele paga por essa luxúria? Por que ele promove essa situação de prostituição e de violência? Na verdade, a sensação que me dá ouvindo você falar, Márcia, é que esse homem que promove essa luxúria é tão adoecido quanto essa mulher. Sim. Em situação de prostituição. Exatamente. É adoecido o homem que agride a mulher, que violenta a mulher sexualmente. E o homem que procura, que paga por sexo, pelo prazer sexual, por que será? Né? Que perfil tem esse homem? Né? Então, eu penso que a gente tem que se perguntar por que os homens procuram as mulheres para uma relação sexual paga, né? A gente tem uma forte indústria sexual no Brasil e no mundo, 32 bilhões de dólares por ano é o montante do tráfico de mulheres. Então, a gente precisa se perguntar o que significa isso, né? Que sociedade é essa que promove a prostituição, que promove o tráfico de mulheres? E o tráfico de mulheres só perde para o tráfico de armas e de drogas, né? Também aqui conosco a assistente social, coordenadora operacional nacional da Pastoral da Mulher Marginalizada, Lúcia de Fátima da Silva. Sua participação, Lúcia. Então, Márcia, a violência física é uma presença constante na vida das mulheres e principalmente na vida das mulheres em situação de prostituição. E geralmente essa violência ela é expressa através das relações com os clientes, com as cafetinas, com os cafetões, não é? E com taxistas, com os policiais. Então, e a intensidade e a frequência com que essa violência, com que essa prática agressiva, ela permanece impune muitas vezes, né? Ela contribui para que a violência seja considerada para as mulheres em situação de prostituição como o maior perigo enfrentado no dia a dia das mulheres. Então, elas sentem ameaçadas por esse perigo dessa violência e dessa impunidade que se depara, né, que a gente depara até mesmo por depoimento das próprias mulheres. Como que você vê isso? Como que a gente pode identificar isso através das falas das mulheres? Como que você percebe isso? Qual é a percepção da pastoral em relação a esses casos das mulheres? Esse medo que as mulheres
passa pela prostituição, não é? A violência física é, sim, um risco que as mulheres correm estando na prostituição, né? Então, não existe só a violência psicológica, a violência moral, mas existe também a violência física. E as mulheres que estão na prostituição estão vulneráveis à violência física. A violência física justamente dos cafetões, das cafetinas, dos clientes e da polícia, né? Então, isso é muito forte nos relatos das mulheres, né? Essa violência física. E casos de mulheres que são assassinadas por clientes nos próprios quartos de hotéis. E o quanto que isso mexe com as próprias mulheres quando companheiras na atividade são assassinadas, são mortas, né? E que a polícia não faz nada, porque se a mulher que sofre violência, ela procura uma delegacia, ela considera que vai perder tempo, porque ela não vai ter o devido atendimento, né? Porque o delegado vai dizer para ela, você está nessa situação porque quer, então você está correndo os riscos e sabe disso, né? E isso é muito triste, porque a mulher ela vai recorrer a quem? Se a instância que deveria protegê-la não a protege. Em relação até à própria questão da Lei Maria da Penha, não é? Que não dá uma segurança quando a mulher em situação de prostituição ela é agredida, né? Muitas vezes pelo próprio cliente, e a lei não dá um respaldo, não dá uma segurança a essa mulher, porque compreende-se que a violência doméstica, a lei garante a violência no âmbito doméstico e não dentro da prostituição. Então, isso também traz uma certa dificuldade. Então, quando as mulheres em situação de prostituição sofrem algum tipo de violência física, elas não vão procurar a delegacia da mulher, vão procurar uma delegacia comum, porque a Lei Maria da Penha, ela só contempla a violência doméstica e familiar. Estando a mulher numa situação de prostituição, num âmbito que não é doméstico, não seria para ela essa lei, os recursos dessa Lei Maria da Penha. E a gente gostaria que pudesse ampliar a lei, os recursos da lei, para as mulheres que estão em situação de prostituição também. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltaremos com a sequência do programa de hoje, que fala sobre dignidade humana da mulher. E a convidada especial da Tribuna Independente de hoje, Márcia Elizabeth dos Santos, coordenadora pedagógica nacional da Pastoral da Mulher Marginalizada. Já voltaremos. Vamos apresentar ao vivo o programa Tribuna Independente para todo o Brasil, para todo mundo através da internet. Você viu, amigo telespectador, a cada 15 segundos um ato de violência contra a mulher. Tema do programa de hoje, dignidade humana da mulher, com a coordenadora pedagógica nacional da Pastoral da Mulher Marginalizada, Márcia Elizabeth dos Santos. A cada minuto do Brasil, 4 mulheres são violentadas. Situação muito preocupante, né? Muito preocupante, né? E eu penso que quais as medidas para coibir essa violência contra as mulheres? Eu acho que nesse sentido de políticas públicas nós ainda deixamos muito a desejar, né? Eu acho que temos aí a Lei Maria da Penha, 11.340, mas eu penso que é, claro, um instrumento valioso e que a gente precisa exercer ainda com mais consistência, mas penso que a lei, ela precisa abranger muito mais. Penso que não é só
encarcerar um homem, né, punir o homem que agride a mulher, que violenta a mulher, mas é também trabalhar esse homem na sua subjetividade masculina, né? Levando esse homem a refletir por que ele é tão violento, por que ele agride a sua mulher, né? Existem algumas organizações não governamentais que já trabalham com os homens que são violentos e que são agressores, né? Nós temos algumas entidades aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, no Sul. Então, eu penso que esse é o caminho, né? Não só punir, mas que esse homem, ele reflita sobre a origem dessa agressividade, dessa violência. Por que os homens são tão agressivos, né? Por que os presídios têm uma superlotação de homens, né? O que faz com que o ser masculino seja tão violento, né? E não é só no Brasil que a gente vê isso, né? Saiu hoje uma matéria no jornal A Folha de São Paulo, The New York Times, sobre as mulheres violentadas na Noruega. A Noruega, que é um país que em direitos de gênero está muito à frente dos outros países. E é muito comum as mulheres serem violentadas e estupradas pelos seus maridos, né? E as medidas que são tomadas também estão aquém de um país de primeiro mundo e de uma igualdade de gênero maior que outros países. A secularização na Europa vive essa questão, né, da secularização. Tem a ver com isso ou tem alguma relação ou não? A senhora acredita que tem essa relação, não? A questão da secularização, de falta de religião, uma falta de fé, com relação a isso que a Folha de São Paulo noticia lá na Noruega? Eu penso que deva ter relação, sim, Paulo, porque quando a gente entende que a vida ela é um dom, né, e que por trás dela existe um Criador, né, e que, portanto, tudo deveria ser respeitado, né, e dignificado, então falta essa relação de crer que esse Criador, que essa vida que é dom, ela deve ser respeitada, né, em todas as suas instâncias, né? Então que a mulher ela precisa de respeito, ela não pode ser utilizada como um objeto sexual, que a natureza não pode ser desrespeitada, né, depredada, enfim. E aí eu penso que esse seu raciocínio ele é interessante e vai por aí, né? É que relação que eu tenho com esse Deus, né? Se eu não respeito a própria criatura desse Deus, desse Criador. Ana Paula. Acho que eu quero pegar o gancho do Paulo para voltar um pouco nessa história do nosso corpo, né? Do corpo, então, como templo templo do divino, como onde tudo acontece no nosso corpo é o templo. O templo é a morada do divino, né? Do Espírito Santo. Qual a relação, Márcia? Conta um pouquinho para a gente qual a relação dessas mulheres em situação de prostituição com o divino, com o Espírito Santo, com Deus, enfim. Você traz uma reflexão bastante interessante, Ana Paula, né? Entendendo que esse corpo ele é templo do Espírito Santo, né? Então, portanto, ele é sagrado. Portanto, ele não poderia ser explorado. Portanto, ele não poderia ser traficado, abusado, né? Acho que isso é muito forte, né? E as mulheres, elas estão numa situação de violência tão grande, né? E muitas vezes tão solitárias, que talvez o que possa ajudar essas mulheres a superarem essa situação e aguentarem essa situação de extrema violência é justamente Deus, né? É aquele que dá forças para superar esse cotidiano de sofrimento,
né? Então, é muito comum as mulheres falarem de que são apegadas a Deus, né? Que é Jesus Cristo o que salva mesmo, o que dá força para essas mulheres, é aquele que não as julgam pelo que elas fazem, né? Então, a relação com esse Deus, ela é muito forte, né? E muitas mulheres também sentem que o que fazem é pecado, né? E pedem perdão para esse Deus. E o que a gente procura é não aumentar a culpa dessa mulher, né? Mas é tranquilizá-la e dizer, esse Deus, ele é bom, ele é misericordioso, ele compreende os seus motivos, né? Os motivos que te levaram a estar nessa situação. Né? Lúcia? Márcia, o nosso trabalho na Pastoral da Mulher Marginalizada, a prostituição, ela é vista, né, ela é percebida como um estado de violência contra as mulheres, né? Eu queria que você falasse um pouco para o telespectador dessa percepção de como a PMM e a sociedade vê a prostituição. Nós entendemos a prostituição como violência porque entendemos que ela é, sobretudo, um fator social, né? Ela é fruto de uma sociedade desigual, de uma sociedade culturalmente patriarcal e machista que promove a prostituição, né? E que as mulheres que estão na prostituição estão pela sobrevivência mesmo, pela subsistência. E que não querem estar na prostituição. Então, ela é, em si, violência, né? Se a mulher está desenvolvendo uma atividade que ela não gostaria, que é a prostituição, ela não pode ser considerada profissão, ela não pode ser sequer regulamentada, né? Então, a gente vê a prostituição como violência porque é violência para os corpos das mulheres, é violência para a subjetividade e a dignidade dessa mulher, né? Então, a nossa concepção, ela é confirmada pelos próprios relatos das mulheres, né? Sentida a prostituição como violência. A sociedade, ela vê a prostituição... eu penso que muitas vezes como uma fantasia, né? Porque os meios de comunicação, eles glamourizam a prostituição, né? A prostituição, ela é glamourizada, né? Como se as mulheres estivessem na prostituição por prazer, porque gostam de estar na prostituição. E não informam adequadamente os motivos que levam as mulheres a estarem na prostituição, né? Quais as causas da prostituição, né? Desconhecem que por trás dessa entrada na prostituição, existem vários fatores que permitiram essa entrada, né? Foi o abuso sexual, falta de escolaridade, de escolha mesmo, de orientação sexual, né? Tudo isso junto, a pobreza, né? Então, a pobreza é uma característica muito forte na prostituição. Então, poder olhar o que leva as mulheres a estar na prostituição é um desafio que cabe à pastoral de conscientizar as pessoas, de conscientizar a sociedade. E penso que essa é uma oportunidade de poder ajudar as pessoas a refletirem sobre a prostituição, sobre o tráfico de pessoas. Né? E de que a vida não é tão fácil assim como, né, como é colocado, né? A vida, de que a prostituição é a vida fácil. Não é. Ana Paula? Eu fiquei pensando, enquanto você falava, Márcia, a história desse não gostar, né? Que, na verdade, isso não é uma profissão, né? E sim uma violência. Fiquei pensando em como empoderar essa mulher, em como tirá-la desse lugar de vítima, para ela começar a ter a sua força na mão. E poder começar a fazer outras coisas. Talvez você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre os trabalhos mesmos específicos de vocês. Você fala um pouquinho da escuta, né? Que esse trabalho de acolhimento, que a escuta ela é muito curadora.
Mas que trabalhos mais são feitos para empoderar essa mulher? Para ela sair desse lugar de vítima e começar a ser mais responsável pelas suas escolhas? Eu penso que é fundamental nós não olharmos as mulheres com pietismo, né? Como se elas fossem coitadinhas, né? E o que não é verdade, porque são mulheres com grande potencial de vida, de transformação, né? E penso que o nosso papel é justamente esse. Refletir com a mulher que ela é capaz de transformar essa situação. Pode ser uma vítima social, mas ela não é uma coitada, ela tem capacidade de superar essa situação. E se ela quer superar essa situação, transformar essa situação, então nós vamos buscar meios para ajudar essa mulher, né? Então, a gente vai encaminhar essa mulher para cursos, né, como eu havia falado, para cursos profissionalizantes, porque é um meio que nós sabemos de instrumentalizar essa mulher para a saída da prostituição, né? Então, tem mulheres que querem estudar, tem mulheres que querem continuar os estudos e não se acha capaz disso. Então, a gente estimular essa continuidade, essa possibilidade, né? De dar continuidade aos estudos, né? de motivá-la mesmo para essa saída, né? E a gente tem, assim, algumas histórias de transformação mesmo, né? Nós temos mulheres... Você pode contar uma história bem-sucedida de vocês? Só eu pedir um minutinho que a gente vai entrar no intervalo, Tá então já ótimo. aproveitar até para dar aquela expectativa para o amigo telespectador, né? A história com a Márcia Elizabeth dos Santos, que ela vai contar dentro dos inúmeros trabalhos realizados pela Pastoral da Mulher Marginalizada na sequência do programa, depois do intervalo. O intervalo é rápido. Voltamos a apresentar o programa Tribuna Independente, agora no último bloco, em sinal digital de alta definição, aqui diretamente dos estúdios da Rede Vida, na capital paulista. O tema do programa de hoje, Dignidade Humana da Mulher. Com a coordenadora pedagógica nacional da Pastoral da Mulher Marginalizada, Márcia Elizabeth dos Santos. Márcia, a gente fez aqui uma promessa, promessa é dívida, no final do bloco anterior, dessa história de superação, histórias de vida dentro do trabalho da pastoral. O que a senhora poderia contar? Uma história, exemplo sobre isso? Temos muitas histórias interessantes e de transformação, mas duas que me marcaram bastante, né? Uma mulher atendida pela pastoral e que queria muito sair da prostituição, era alguma coisa visceral, né? E tivemos a oportunidade de encaminhá-la para um curso de costura, que ela queria muito fazer e tinha o dom para isso, então encaminhamos essa mulher para o curso de costura e ela com uma vontade voraz de aprender. E um curso de 1 ano, e ela aprendeu, muito dedicada, muito comprometida, né, em participar desse curso. E depois paralelamente, ela também cuidava de idosos. Então, sempre que ela tinha oportunidade de desenvolver essa atividade fora da prostituição, de cuidar de idosos, ela o fazia. E quando ela tinha essa oportunidade, ela se sentia muito bem, né? E ela sempre dizia para a gente, quando eu estou cuidando dos idosos, que eu não estou no local onde eu realizo a prostituição, eu me sinto tão bem. E é isso que eu quero sair da prostituição. Enfim, ela terminou o curso de costura e depois de um certo tempo conseguiu um emprego,
ganhando razoavelmente bem, né, numa empresa de costura, e nós nunca mais a vimos no local onde ela realizava a prostituição, né? A gente sempre tem contato com ela e ela está muito bem, muito tranquila e muito realizada. Então, essa é uma história, assim, de sucesso, de sucesso, né? E também uma outra que é do Sul, né? Ela é atendida pela Pastoral da Dignidade da Mulher, da Diocese de Caxias do Sul. É uma mulher bastante também empolgada com a vida, né? E quando teve a oportunidade de participar conosco de alguns encontros, esse desejo de saída da prostituição ficou muito forte, né? E ela dizia que iria arrumar um emprego, iria sair da prostituição da boate. E ela conseguiu, né? Está trabalhando numa empresa terceirizada, né? E ela diz assim, é muito interessante, que quando ela estava na boate e ganhava o dinheiro ia embora. Ela gastava em roupas, gastava em outras coisas. Mas agora que ela tem um trabalho, o dinheiro rende, ela consegue comprar coisas para casa, né? Então, assim, interessante, né, essa forma de pensar das mulheres também com relação ao dinheiro, né? Muda a relação. Né? Então, muda a relação Exatamente. comigo mesma, muda a relação com o meu trabalho, muda a relação com o dinheiro, né? Isso. Então, é muito satisfatório e muito gratificante a gente constatar que a nossa ação, ela é benéfica para as mulheres, ela deixa a sua marca positiva, né? Pedir a participação da Ana Paula Teixeira dos Santos, a psicóloga, mas antes uma saudação para Mandela dos Santos, de Fortaleza, no Ceará, que manda a sua saudação aqui para o programa. Um grande abraço a Mandela dos Santos, de Fortaleza. Ana Paula. Então, eu queria falar com você, Márcia. Queria que você falasse um pouquinho, né? Não sei se vai dar tempo de falar tudo isso, mas vamos lá, vou pegar um gancho. Eu fiquei pensando no olhar, no olhar para essas mulheres, né? Que não é um olhar de vítima, e sim um olhar de empoderamento. E aí eu fiquei pensando no olhar de Jesus para essas mulheres, que era um olhar de compaixão. Né? Eu acho que é esse o lugar que a gente ocupa. E fiquei pensando em perguntar para você e talvez refletir com a gente aqui, nós estamos aqui em 3 mulheres, né? Qual é o nosso papel enquanto mulher nessa sociedade que nós não estamos nesse lugar, né? Fizemos outras escolhas, estamos em outro lugar, temos mais condições até de pensar sobre isso. Qual a nossa responsabilidade em relação a essa prostituição, assim, para que mude um pouco esse lugar que a mulher ocupa? Então, transformar esse lugar da terra como aquela que é explorada, da mãe terra da Pachamama que é explorada, para um lugar de essa mulher também que, em vez de ser explorada, ela é honrada. Ela honra o fato de ser mulher e do seu feminino. Qual é o nosso papel enquanto Primeiramente, mulher? falando de Jesus, né? Eu penso que ele é a nossa referência. Enquanto agentes de pastoral, né? Enquanto pastoral social, a nossa referência é a atitude de Jesus Cristo, né? Os relatos evangélicos, dos evangelhos, narram, né? Constantemente Jesus numa relação muito tranquila, muito serena e de amor com as mulheres. Jesus, ele não discrimina as mulheres, muito pelo contrário, elas sempre estão junto com Jesus, né? É sempre uma atitude libertadora de Jesus para com as mulheres, né? Então, eu penso que esse exemplo, ele é vivo para nós, né? Sempre. E imitar Jesus não é fácil. Eu penso que a nossa responsabilidade enquanto mulheres, né? É que podemos estar um pouco mais consciente da discriminação. Ela é importante e essencial para as outras mulheres que ainda não estão, né?
Mas penso que, de alguma maneira, nós também vivemos a discriminação e a violência, né? Não talvez como as mulheres em situação de prostituição vivem, mas, de forma geral, na sociedade nós vivemos, né? As mulheres, como nós dizíamos no começo do programa, ainda ganham menos que os homens, né? Eu penso que avançamos muito. Temos atualmente uma mulher na presidência da República, né? Isso é um grande avanço, né? Mas eu penso que ainda sofremos discriminações, né? A gente vê relatos de mulheres sendo assediadas sexualmente nos transportes nos transportes públicos, né? Coletivos. Então eu penso que a nossa atitude é de desconstruir essa concepção, né, de que somos inferiores aos homens, né, de que somos menos, né. Eu penso que nas nossas pequenas atitudes e nas nossas relações com os homens, é também ir mostrando para eles que não é assim, né. Acho que a nossa responsabilidade, então, é grande, não? Sim. E aí me veio uma frase, né, que tem me norteado, que é: quando eu me curo, eu curo o mundo. Então, eu acho que nosso trabalho enquanto mulheres é nós irmos curando o nosso feminino, Sim. ressignificando esse lugar para convidar o mundo a essa transformação, né? Exatamente. Aí o mundo como homem, como mulher, como todas as pessoas mesmo. Exatamente, porque nós também precisamos lidar com o nosso ser mulher também de uma forma mais tranquila e acreditar nesse potencial nosso, né? É só assim que a gente também vai poder dar condições para que o outro pense também diferente, né? Porque enquanto não acreditarmos em nós mesmas, na nossa capacidade, no nosso potencial de nos valorizarmos enquanto mulheres, a gente também não vai poder fazer isso para o outro, contribuir para uma consciência mais avançada do outro em relação a essas questões de gênero. Lúcia. Então, Márcia, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da importância do uso do preservativo. Como que a pastoral trabalha na questão das abordagens às mulheres, a questão do preservativo? Quais são os encaminhamentos? Como que é dado, como que são passadas essas informações para as mulheres? As mulheres, elas estão numa situação de risco também em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Então, se preservar é extremamente importante. Exato. Então, as equipes da pastoral também desenvolvem esse trabalho de conscientização, né, e da prevenção. E informam as mulheres como se prevenir, aonde retirar os preservativos. Então, esse é um trabalho também importante, né? De que as mulheres precisam cuidar da sua saúde, né? Então, dar toda a informação necessária, e isso também é parte do nosso trabalho enquanto pastoral da mulher marginalizada. Agora, é importante aí no âmago da questão, né? Que não é essa questão, por exemplo, do preservativo, mas é a essência, quer dizer, aquela questão da prostituição como violência, né? Porque muitas vezes o que a mídia muitas vezes faz, né, é colocar a questão do preservativo como ponto central. E aí é uma inversão, né? E as próprias mulheres, elas estão muito conscientes de que elas estão num estado de risco, né, de vulnerabilidade. Então, elas mesmas sabem aonde procurar, como adquirir, como se prevenir, né? Então, eu penso que, como você falou, não é o preservativo pelo preservativo, mas, assim, o se cuidar, né? O se preservar a si e ao outro também. E aí, acho que a gente volta no que a gente estava falando antes, que é a história do cuidado, né? Com o corpo. Porque aí eu vou ressignificando a minha relação com o meu corpo. O cuidado, e aí é possível transformar, não é, Márcia? Isso, e porque enquanto elas não conseguem transformar essa situação, elas precisam se cuidar. E elas precisam também se cuidar do outro, né?
Então, elas têm que lançar mão de instrumentos que possam dar conta dessa proteção do corpo, né? Do corpo dela e do corpo do outro também. Mas, acima de tudo isso, olhar, a melhor proteção é a dignidade. Isso, com certeza, né? É a não vulgarização. Isso, porque... Não banalização, não banalizar. A gente espera que um dia estejamos numa sociedade, talvez nós não estaremos mais aqui, mas que a gente não precise discutir essas questões, porque será tão natural, né? Vivemos numa sociedade de igualitária, né? De respeito à dignidade da mulher, que não vai haver dias para comemorar, né? Dia 25 de novembro, dia 8 de março, né? A prostituição não existir mais, quem sabe, né? Porque a prostituição também ela é consequência dessa sociedade que coloca a mulher em segundo plano e que vê a mulher como objeto sexual, né? Chegamos ao final do programa Tribuna Independente de hoje, ao vivo aqui em sinal digital de alta definição dos estúdios da Rede Vida na capital paulista. Queria agradecer muito a Ana Paula Teixeira dos Santos, psicóloga. Obrigado. Eu agradeço, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês, principalmente discutindo esse tema. Obrigado também a Lúcia de Fátima da Silva, assistente social, coordenadora operacional nacional da Pastoral da Mulher Marginalizada. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada, Paulo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E a Márcia Elizabeth dos Santos, coordenadora pedagógica nacional da Pastoral. Muito obrigado pela sua presença aqui na Tribuna Independente de hoje. Eu que agradeço. Foi assim, muito gostoso e prazeroso estar com vocês. Obrigada. Muito obrigado a você que nos acompanhou. E na sequência, na nossa programação, Frente a Frente, diretamente da capital federal. Hoje o convidado é o professor Marcos Troirro. Professor Marcos Troirro, diplomata, especialista em estudos referentes ao BRICS. A BRICS é aquele bloco tão comentado na economia mundial atualmente, envolve Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Você conhecerá um pouco mais sobre o trabalho do professor Marcos Troirro em cima desses estudos referentes a esse bloco do BRICS. Na sequência, na programação da Rede Vida, o canal da família, uma TV que nasceu para fazer o bem. Para você, uma boa noite.